להקלו בכל יום שיבוא. Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim, sejam bem-vindos à nossa Parashá de hoje. Hoje, Shabbat Mevarichim de Kislev. Ao longo dessa semana estaremos celebrando Rosh Chodesh, mês de Kislev, nono mês do calendário judaico, mês no qual o primeiro templo foi construído, o primeiro Beit HaMikdash, nos dias de Shlomo HaMelech, foi construído, e mês no qual também uma série de ocorrências fazem parte da história judaica ao longo dos anos e ao longo das eras, dos séculos. Entre eles o famoso evento dos Macabeus, que se deu em Kislev e que, conforme já trouxemos na meditação de ontem do Kabbalah de Shabbat, está relacionado ao Mazal desse mês, que é o Mazal de Sagitário, o arqueiro, que é o Mazal da força, do enfrentamento, o Mazal de Esav como a contraparte guerreira de Yitzhak, que está presente no povo de Israel, e também os dias em que nosso povo teve que lutar para a retificação de sua própria geração, retificação de si mesmo. Vamos lembrar que o templo foi construído nos dias de Shlomo, mas preparado e idealizado por David HaMelech. Se David HaMelech não tivesse conquistado a paz por meio da guerra nos seus dias, por meio da espada, do escudo, do arco, da guerra, o Beit HaMikdash jamais teria sido uma realidade, o que mostra que às vezes para se conquistar a paz é preciso fazer a guerra, e até para a guerra a Torá nos traz leis, mitzvot, para observarmos em função da guerra. Isso está descrito na Parashá de Ki Tetzeh, quando sairdes, a guerra. E as leis da guerra estão relacionadas muito à questão moral. Inclusive, essa Parashá de Ki Tetzeh vai falar sobre o que acontece quando um soldado encontra uma mulher em batalha, como ele deve proceder para com ela. Então, de uma certa maneira, o mês de Kislev, iniciando-se, é um mês da guerra, mas é um mês também em que muitas coisas ocorreram na história moderna de Israel. Inclusive, o mês de Kislev, dia 19 de Kislev, foi o dia em que os Estados Unidos decidiu mudar a sua embaixada de Tel Aviv, após 70 anos do estabelecimento do Estado de Israel, para Jerusalém. Isso aconteceu no dia 19 de Kislev, ou seja, 6 dias antes do início de Hanukkah do ano passado. O que levou a muitos judeus de Israel a considerar que isso é, indubitavelmente, um Ziman Mashiach. O que é um Ziman Mashiach? É um sinal da aproximação da chegada de Mashiach. As nações mobilizando-se e o quadro mundial mudando dentro de mais um ciclo, e esse reconhecimento, embora alguns possam entendê-lo como uma estratégia político diplomática, o fato é que nada que acontece aqui no mundo físico não tem uma correspondência no mundo espiritual, de acordo com a lei da correspondência, uma das 7 leis do universo, onde tudo o que acontece no mundo físico está relacionado a ocorrências na mente de Deus e também no mundo espiritual, onde as coisas de fato acontecem, no terceiro nível mais elevado da realidade. A realidade, ela começa no mundo espiritual, ela vai para o mundo das ideias e só então ela se manifesta no mundo real. E essa chegada do mês de Kislev, de 5779, também nos traz novos momentos para o nosso país. Lembrando que estamos vivendo aí dias posteriores à última eleição presidencial, que parece,
está dando uma modificação nos rumos político, diplomático brasileiro, inclusive já anunciado que também o Brasil se engajará nessa nova administração e também viabilizar a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Então, é possível dizermos que estamos vivendo dias que não são exatamente dias comuns, mas que são dias de reflexão e de imenso simbolismo para nós, e discernir esses dias é fundamental. Ao longo dessa semana, estivemos vivendo a regência da Parashá de Hayesará, a Parashá que começa com a morte, continua com 2 casamentos e termina com a morte de novo. Então são 2 casamentos e 2 funerais. Para quem lembra do filme antigo, 4 casamentos e um funeral. Dá para fazer uma relação com a Parashá dessa semana. Nessa Parashá, Sara morre, Isaac, nosso patriarca, se casa com Rivka. Logo depois aparece o segundo casamento de Avraham Avinu, com Keturá, sua segunda esposa, após a morte de sua primeira. E depois vai aparecer a morte também de Abraão. Então são 3 funerais, na verdade. A morte de Abraão no fim da Parashá. E por fim a morte de Ismael. Então Ismael morre no fim da Parashá de Hayesará. Então são 3 óbitos registrados na Parashá de hoje e 2 casamentos. O casamento de Isaac e o casamento de Abraão. Nossos sábios vão relacionar Hagar a Keturá e vão dizer que se tratam da mesma pessoa. Não há provas na Torá escrita para isso, apenas uma interpretação rabínica, tanto por Rashi e quanto por outros rabinos do Talmud e também do Midrash. Bom, a Parashá de hoje ela vai trazer alguns significados importantes. Ela vai falar de dois ritos dentro da cultura judaica, que é o rito do Kedushim e o rito da Avelut, que é o luto. Então as leis de luto e as leis do Kedushim ou do Shidur e Avelut. Shidur é como nós chamamos o processo de condução matrimonial, ou seja, como se dá o casamento dentro da cultura judaica, através de um shadchan, que é aquele que casa, aquele que reúne o casamenteiro, que aparece na Parashá de hoje, através do personagem Eliezer. Eliezer foi um shadchan, um casamenteiro. E o que é um casamenteiro? Um casamenteiro é alguém escolhido pelo pai e pela mãe, ou pelos pais, para viabilizar uma aproximação entre 2 pessoas que desejam se casar, principalmente pessoas que não tenham se casado ainda. Meninas virgens e rapazes virgens que nunca tenham se casado, sempre tem seu casamento intermediado por um shadchan, ok? É obrigação de um pai dar ao seu filho 3 coisas. Quem sabe o que é? Sabe, Davi? Uma Torá, o Shidur e o Talit? Pode ser, mas não é essas coisas físicas que estamos falando. É obrigação do pai uma profissão e um casamento. Ok? O pai deve viabilizar os estudos do filho, o pai deve induzi-lo e conduzi-lo a uma profissão,
seja uma profissão acadêmica, técnica ou, ou, ou religiosa, teológica, ou artística, iniciática, seja o que for, e também proporcionar uma esposa para ele. Então, quando Sara morre, Abraão Avinu vai se preocupar em encontrar para Isaac uma esposa. Por quê? Porque o papel da mãe deixou de ser exercido de uma maneira abrupta na vida de Isaac. Então, ele precisava encontrar uma esposa que viesse a substituir. E quando ele foi, a pedido de Abraão Avinu, encontrar uma esposa para Isaac, o que ele estava procurando? Que tipo de esposa ele estava procurando? Uma esposa que se parecesse com Sara. Então, todos os aspectos positivos que nós encontramos na nossa matriarca Sara foram os critérios utilizados por Eliezer para encontrar uma esposa para Yitzhak, baseado nisso, para que não houvesse um confronto, uma não adaptação. Não apenas porque isso tem um papel importante na vida de um casamento feliz, mas também porque o nosso pai Abraão tinha a ideia de que ele não era apenas uma família. Abraão, Sara e Isaac não eram apenas uma família. O Abraão, Sara e Isaac eram o quê? O início de uma nação. Então, uma nação não pode começar de qualquer maneira. Uma família pode ou não dar certo, mas uma nação tem que dar certo. E se ele formasse uma família equilibrada e conseguisse formar uma segunda família de netos e nora equilibrados e também uma terceira família através de água equilibrada, então aquilo se tornar-se uma regra e a civilização judaica que começaria dali levaria à frente as coisas que acontecessem ali no começo. Então tudo que a gente está lendo aqui é o começo de uma civilização, começo de uma série de eventos que vão resultar em toda a história judaica. O que é o povo judeu? O povo judeu é a índole do nosso pai Abraão, de Isaac e de Yaakov. Também a índole de nossas matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, Leia, e também a índole dos nossos 12 patriarcas, filhos de Yaakov, que surgiriam depois, tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos negativos. E por isso que Bereshit tem esse nome. O livro de Bereshit, ou início. E Bereshit também significa e ele é o livro que conta a cabeça, que conta o início, o princípio e a origem, a semente de todas as coisas. Então tudo o que acontece para frente, a partir de Shemot, que é o que de fato a Torá está preocupada em falar, a história que a Torá está de fato preocupada em contar, é a história do Êxodo. Então a história da Torá começa de fato em em Êxodo. Bereshit é apenas o prelúdio dessa história. Ela apenas diz como é que as coisas chegaram até ali. Então, por isso ela conta a história dos patriarcas. Boa parte daquilo que encontramos em Bereshit não foram vivenciados por ninguém que escreveu. Ou seja, nada, aliás, do que foi escrito em Bereshit foi escrito por alguém contemporâneo aos acontecimentos. Ou seja, quem escreveu Bereshit, seja Moshe Rabbeinu, ou seja Ezra, a Cohen, seja quem for que escreveu Bereshit, escreveu baseado no que se sabia e no que foi transmitido oralmente pelas civilizações que o antecederam, e por isso que Bereshit não é um livro exatamente histórico. Ele contém várias lacunas históricas. O livro de Bereshit é um livro narrativo, e um livro que busca fazer alusão a uma ancestralidade patriarcal que deu origem ao povo judeu. Então,
Bereshit é um livro que relata pedaços de uma história ancestral e em 50 capítulos ele se preocupa em fazer essa relação e em contar essa história, mesmo aparentemente nem sempre cobrindo todas as lacunas. Se você lê o livro de Bereshit e se debruçar, por exemplo, nas genealogias de Bereshit, aí você vai entender que Bereshit não apenas utiliza genealogias para dizer quem gerou quem. O objetivo das genealogias contidas em Gênesis é citar de uma maneira rápida o surgimento dos povos da época. Ok? Inclusive na paraxá de hoje nós temos uma genealogia, que é a genealogia de... Não, a genealogia de Ismael. Okay? A genealogia de Isaac será relatada na semana que vem, na paraxá que tem um nome de genealogias, né? Toledot significa gerações. Mas na paraxá de hoje, na última aliá, a sétima aliá, nós temos o relato da genealogia de Ismael, ou seja, a genealogia dos povos árabes. Conta a história que Ismael casou-se com as filhas de Het e ele gerou 12 filhos também, assim como o nosso patriarca Yaakov, ele também gerou 12 filhos, as 12 tribos de Ismael e não de Israel, ok? E essas 12 tribos que ele gerou, que está lá no capítulo 25 ou 26, né? 26. Não, 25, né? Capítulo 25, a partir lá do verso 12. Essas são as gerações de Ismael. E fala também da geração de Abraão com Queturá. Por que ele fala da geração de Abraão com Queturá? Porque da geração de Abraão com Queturá vieram outros povos também. No capítulo 25, tomou Abraão uma mulher, o seu nome era Queturá, e deu à luz a Zimiran, Yokshan, Medan e a Midian, e a Ishbak e a Suar. Yoshikan gerou a Seba, Dedan, os filhos de Dedan foram Ashurim, Leshurim, Leumim, e os filhos de Midian foi Efa, Efer e Hanor e Abiá e Eldaá. Então veja, o que está dizendo aqui? Que ele gerou um filho com o nome de Midian. Quem é Midian? Era uma terra que... Era muito uma terra ou um povo? Um povo que era de uma tribo que foi feita homenageada por uma cidade. Midian era o patriarca do povo midianita, de onde descendia uma importante personalidade registrada no Shemot, no Êxodo. Quem era? Zíporá, que era? Midianita. Que era? Esposa de Moshe. Esposa de Moshe, filha de? De Jetro, e Tró, que era? Sacerdote midianita. Então, na paraxá de hoje nós vemos o surgimento do povo midianita. Ok? E um povo midianita aconteceu algo muito... Mas não é de Ruth também? Não, Moabita. Ruth é Moabita. Nós vemos um evento muito importante e ruim que ocorreu na história judaica envolvendo os midianitas. Quem lembra? Ele foi destruído o templo. Não. Foi... O incidente de Baal Peor, que foi quando Balaque e Bilam enviaram ao acampamento de Israel as mulheres midianitas para fazer os israelitas pecarem e seguirem seus deuses pagãos.
Através da sensualidade, elas primeiro seduziam eles e depois convertiam eles a uma outra religião. E engraçado que nós vemos na paraxá de hoje o surgimento do povo midianita e vemos na paraxá de hoje uma preocupação em se falar do Shidur. Shidur, não confundir com Sidur. Shidur é o acompanhamento pré-matrimonial onde um casamenteiro chamado Shadchan deve acompanhar um relacionamento para que ele possa ser de acordo com a lei judaica. Qual era a preocupação de Abraham Avinu? Que Eliezer encontrasse para Isaac uma esposa. Mas o que ele falou para Eliezer? Olha, você vai lá, na minha parentela, lá da onde eu saí, e você vai tomar para ele uma esposa. Por que ele mandou buscar na parentela? 2 motivos. Porque era mais fácil que sua natureza e sua personalidade fosse parecida com a de Sara. Sara era irmã de Betuel, ok? Irmã de Betuel, portanto, tia de Rívica, ok? Tia de Rívica. E era irmã de Betuel, pai de Rívica. E era tia de Labão e era tia de Rívica. Quem lembra quem era Labão? Labão era um rei muito ganancioso. Labão era sogro de Yaakov, pai, por sua vez, de Rachel e Leia. Então era tudo a mesma família, ok? Sara, irmã de Betuel, por sua vez tia de Rebeca, e Rebeca, por sua vez, tia de Rachel e Leia. Então Sara era tia-avó e Abraão também era tio-avô de Rachel e Leia, e Abraão era tio de Rívica. Tanto que quando Rívica nasceu, na paraxá da semana passada, quando Rívica nasceu, chegou a Abraão a notícia de que uma filha havia nascido para Betuel. E a partir dali, nós entendemos que naquele momento, Abraão talvez entendeu, olha, nasceu alguém lá da minha família, talvez essa aqui seja para o meu filho, ok? Mas ele não queria que isso fosse induzido fisicamente e sim espiritualmente. Por isso ele não foi verificar isso. Ele poderia ter ido ele mesmo, mas ele enviou Eliezer, dizendo a Eliezer que encontrasse uma esposa. Ele não deu o nome dessa esposa. Vai lá e encontre uma esposa para o meu filho da minha parentela. E aí ele falou, e se ele quiser que eu leve ele para lá, se eles quiserem que... Não, por favor, não. Ele não vai morar lá, porque foi de lá que eu vim. E onde é que eles moravam? Em Harã. Harã, o lugar de onde Abraão havia sido chamado. Nessa época, Abraão Avinu morava em Hebron. E eles moravam lá em Harã, na parte do sul. O caminho para chegar lá era de quase 7 dias de caminhada e de camelos. Mas o Midrash vai dizer que ele chegou no mesmo dia. A Torá parece relatar que então naquele dia ele avistou e ele deu de beber aos camelos. Não sabemos se essa história é verdadeira, mas podemos dizer que Eliezer não foi dirigido por algo físico. É isso que o Midrash quer dizer. Ele teria sido transportado, o seu caminho teria sido encurtado, a ponto de que quando ele percebeu, ele já estava na beira do poço onde ele encontrou Rívica. E aí ele pediu um sinal. Eliezer pediu um sinal para Hashem, caso ele encontrasse a jovem.
E para ele saber se a jovem era aquela que deveria levar para ser esposa de Isaac, qual foi o sinal que ele pediu? Desce de água. Desce água. Qual foi o sinal? Desce água. O que isso significa? Que sinal é esse? Bondade. Bondade. O sinal do Hesed. Ok? Por quê? Porque a principal característica de uma esposa é Bondade. a bondade. Porque fala, ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Está escrito lá na Provérbios 31, no texto da mulher virtuosa, da Eshet Chai. Ela lhe faz o bem e não o mal. Uma esposa que faz o mal, ela é uma eterna disputa, uma eterna oponente. Naturalmente, Hashem fez as mulheres para serem oponentes. Porque fala, eu lhe farei uma Ezra, lhe farei uma ajuda, mas que lhe seja oposta. Então Deus não fez as mulheres, de acordo com Gênesis, ele não fez as mulheres para concordarem o tempo todo. Ele fez as mulheres para terem uma opinião oposta. Mas como que isso se balanceia? Com a bondade. Porque já que elas são opostas, a única maneira de equilibrar a oposição é através da bondade. Porque se ela tiver oposição e além disso não tiver bondade, ela se torna arrogante. E ela vai trazer desequilíbrio para o relacionamento e para a família. Nossos sábios vão interpretar figurativamente a história de Rava e Adam. É dito que quando Deus criou o homem, é dito, macho e fêmea o criou. Ok? Macho e fêmea o criou. E aí como explicar isso? Eles foram criados no sexto dia, e nesse dia Deus já os criou macho e fêmea. E por que então a Torá vai contar depois que Hashem tirou um pedaço da costela de Adam, figurativamente falando, não sabemos se isso é literal ou não, não tem problema. O fato é que ele tirou dessa parte de Adam, ele tirou uma esposa para ele, e ele falou assim, agora sim, esta é osso do meu osso, é carne da minha carne. O que dá a entender que entre uma coisa e outra houve um período. E se eles foram criados no sexto dia, como pode ter havido um período? Bom, então nossos sábios dão duas explicações a isso. Eles estavam criados na cabeça de Deus. Sim, essa é uma terceira explicação, então. Nossos sábios fisicamente dão duas explicações. A primeira explicação é que o primeiro homem, Adam, não era do sexo masculino. Era um ser andrógeno. Era um ser tanto masculino quanto feminino. A mitologia judaica vai dizer que era uma pessoa que tinha duas faces, uma virada para um lado e outra virada para o outro. Uma face masculina e uma face feminina, só que eles olhavam para lados opostos e nunca conseguiam se entender. Que eles eram sempre virados para um lado e para o outro, e eles não conseguiam decidir para que lado andavam. Poxa, eles eram tipo colados? Não, era uma cabeça com dois rostos, um virado para trás e outro virado para frente. Mas como saber qual era o lado da frente e qual era o lado de trás? Então, eles nunca conseguiam se encontrar. Mas isso é mitologia, isso é simbolismo. E essa é uma explicação. Esse ser era um ser andrógeno, com dois gêneros. Por quê? Porque tudo foi criado com dois gêneros. Tudo. Os animais foram criados com dois gêneros. As plantas foram criadas com dois gêneros. E mesmo os animais hermafroditas possuem dentro de si
dois gêneros. Então o gênero é uma outra lei universal chamada lei do gênero que move tudo o universo. No universo tudo tem dois gêneros, mesmo quando esses dois gêneros estão em um único ser. Então esse personagem, esse ser criado, teria dois gêneros. E depois Hashem dividiu esse ser em dois seres. De modo que esses dois seres resultantes já não são seres completos. Eles são seres pela metade. Por isso que quando a gente procura alguém, a gente deve entender que eu não preciso de alguém igual a mim. Porque se eu for querer igual a mim, eu vou pegar como duas peças de Lego, virado um de frente para o outro, tentar encaixar e não vai encaixar. Eu tenho que encaixar ao contrário. Ou seja, tem que ser diferente de mim. Tem que ser igual a mim. Ok? Porque se eu for igual a mim, então vai ser apenas uma cópia, um clone meu. E Rava não era um clone de Adam. Rava era um complemento dele. Não podia ser exatamente igual a ele. A atualização é um termo preconceituoso, dizendo que ela era melhor. Pode ser, ok. Mas era uma versão 2.0 dele, pode ser, ok. Mas na verdade ela era ele perdeu, na verdade o ser inicial foi dividido no meio. Então cada um ficou com faculdades diferentes de sua personalidade, ficou com aspectos diferentes. Ele ficou com talentos, com defeitos e qualidades, e ela ficou com defeitos e qualidades. E eles precisavam estar juntos. E através do casamento eles tornam de novo um só ser. Espiritualmente, homem e mulher são um ser só. Até gêmeos. Os gêmeos não são as mesmas coisas. Não são, porque os gêmeos não são tirados um do outro. Eles têm uma origem comum. É diferente de Adam e Rava, onde Rava é tirada dele. Mas essa é apenas uma versão da história. A outra versão da história é um pouco mais fantasiosa. E é dito que quando Hashem criou, macho e fêmea criou, ele já criou os dois. Só que esses dois não era Adam e Rava. Era Adam e uma segunda versão de Adam, versão feminina dele, que era um outro ser humano. E o Zohar vai chamar essa mulher de Lilith. Lilith não possuía esse aspecto da bondade. Ela era oposta a ele e ela quis ela disputava com ele e ela quis assumir o mundo, e ela começou um problema entre ela e Adam, e ela quis dominar, e ela trouxe desarmonia para o Éden. Então, o que Deus fez? Diz o Midrash que Deus ele transformou ela num espírito. Ela deixou de ser uma pessoa e se tornou um espírito. E esse espírito foi chamado de Lilith. Só que Lilith tem a ver com Laila, ou que é aquilo que é da noite. E Lilith é também a palavra hebraica para um animalzinho chamado coruja. A coruja, em hebraico, é Lilith, porque ela espreita a noite. Lilith torna-se um espírito de gênero feminino que passaria mitologicamente a significar as más mulheres. Aquelas que seduzem, aquelas que vivem na noite, aquelas que seduzem, e ela está comparada a mulheres dentro da história bíblica, como por exemplo a sacerdotisa Jezabel, que se casou com o rei Acabe, e o que o seduzia. Ela está comparada a figuras como Dalila. Dalila, uma
filisteia, que foi escolhida pelos filisteus para seduzir Shimshon, o juiz de Israel, o homem mais forte da história judaica, que era acometido pelo Espírito de Deus e que vencia os inimigos de Israel na época dos juízes. Ele tinha sua força baseada em seu voto, o voto de Nazir que ele possuía, que estava fixado, entre outras coisas, no seu cabelo, e ela então corta o seu cabelo, faz ele perder sua força, e ele acaba sendo capturado pelos filisteus e acaba pagando com sua própria vida em função desse problema. Lilith também está relacionada ao espírito da noite que estava nas midianitas e nas moabitas, que haviam sido enviadas por Bilam para seduzir os filhos de Israel e os levar à idolatria. E Lilith continua sendo, nos dias de hoje, um símbolo e um espírito que tem a ver com essa figura distorcida da personalidade feminina. Então, Lilith distorceu a mente de Moisés. Não, Lilith não. Forçaram mais de 10 mil pessoas que foram as midianitas. Não, Lilith foi enviada por Bilam, que era um bruxo. Então ele enviou essas mulheres que eram prostitutas, mulheres que não tinham nenhum tipo de moral, e elas queriam seduzir os filhos de Israel com o objetivo de levá-los aos ídolos, ok? Então ela está muito ligada a essa questão da sedução. É uma estratégia de guerra para destruir a força de Israel, que nem foi Sansão. Ok? Então, vamos ver o seguinte. Então, quando então ela é transformada em um espírito, então Deus entende, não é que Deus entende, Deus sempre entende, mas é apenas uma maneira da história ser contada. Deus entende que ele não poderia ter criado dois seres. E que no caso do homem, como o homem tinha racionalidade, ele não poderia ter criado dois seres. O grau de racionalidade humana naturalmente transformaria seres diferentes em opositores um ao outro. Então Deus, ele escolhe qual dos dois seres vai gerar os seres seguintes. E qual foi o critério? O critério foi a bondade. Adam Arishon era uma pessoa boa. Ele era o aspecto dominado e não o dominante. E o aspecto dominante está ligado a Gevurah. A Gevurah é ruim? Não, a Gevurah não é ruim. Mas é fato que a Gevurah é parte mais proeminente daqueles que são dominantes. E aqueles que têm muito poder tendem a se corromper. Então, a princípio, tudo estava dentro do propósito. Ele cria dois seres. Aquele que era o bom, que se tornar-se-ia o bom, porque tudo tem que ter dois gêneros, seria o escolhido para dar sequência. Então, eles não estiveram ali para se opor. Caso eles se opusessem, o bom seria escolhido. Independente se fosse ela ou se fosse ele. Como foi ela, que através do livre-arbítrio se tornou assim, Deus transformou ela num espírito, não a condenou à inexistência. Apenas transformou ela num espírito, deu a ela uma outra condição. Enquanto ele foi escolhido para, no mundo da matéria, dar sequência à humanidade. E dele foi tirado, então, um ser de gêneros diferente, que foi Rava. E aí, quando ele olhou Rava, ele falou: essa sim é carne da minha carne e osso do meu osso. Ou seja, essa faz parte de mim, essa me completa, essa veio de mim. E isso não significa que eles pensavam igual. Mas fala: eu lhe farei uma esposa que lhe seja oposta, mas que lhe seja ajudadora.
Mas como pode um ajudador ser oposto? Há duas formas de ser uma oposição. Uma oposição de ordem construtiva e cooperativa, e uma oposição de ordem competitiva. A oposição competitiva é aquela que se opõe por se opor, e o objetivo real é tomar o poder. A oposição construtiva e amistosa é aquela que se opõe às ideias, mas que pensa chegar no mesmo lugar do objeto de sua oposição. Apenas opõe as ideias, mas tem como base a harmonia. E como é que isso vai acontecer? Qual é o elemento fundamental disso aí? Como é que é a única maneira de chegar a isso? É impossível chegar a isso sem o elemento bondade. Então, quando você adiciona o fator bondade a uma competição, deixa de ser importante quem vai ganhar. Passa a ser importante onde a gente quer chegar. Qual o objetivo? Mesmo em um jogo de xadrez, por exemplo, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é que ele nos faça crescer como pessoa. O único oponente verdadeiro somos nós mesmos. Mas para que eu tenho um opositor? Para me treinar. Ele é meu treinador. Então, ao competir com ele, eu estou crescendo. E ele também está crescendo ao competir comigo. Então, quando ele erra, e eu digo, olha, você errou, joga de novo, eu estou dando uma oportunidade a ele de crescer, mas eu também estou dando uma oportunidade a mim de crescer. Porque eu não estou fazendo aquilo para se tornar mais fácil para mim. Quando eu torno mais fácil para mim, eu não vou crescer. Eu quero que seja mais difícil para mim. Ao contrário, vai diminuir. E vai diminuir. Então eu falo, não, joga de novo. Se você jogar aí, você vai perder seu cavalo, você vai perder seu bispo, você vai perder sua dama. Então, ajudar o oponente a fazer uma melhor jogada é uma maneira de também proporcionar a mim uma elevação maior. Logo, quando Eliezer busca uma mulher para Isaac, ele busca alguém que tenha bondade. Mas é dito também que ela era bonita? Ela era bonita? Era bonita. É dito que ela era muito bonita. Como Sara. Como Sara também era bonita. A beleza é fundamental? Ajuda. Não é fundamental. Porém, nós precisamos acreditar que homens e mulheres são diferentes e que os homens são mais influenciados pelo que veem do que pelo que ouvem. E as mulheres são mais influenciadas pelo que ouvem e menos pelo que veem. Então, se isso é parte do ser humano, se Deus fez o homem e a mulher assim, contrariar esse princípio é um caminho errado. Por isso que ela aceitou casar com ele sem nunca ter visto. Sim, ela aceitou Só pelo que ouviu das só pelo que ouviu dele. Pelo dinheiro. Não, ela não casou com ele pelo dinheiro. Mas o dinheiro contou muito. Por quê? Quando Eliezer chegou lá, ele disse: meu senhor é dono de tudo e seu pai lhe deu tudo. Baseado nisso, sabemos que Eliezer chegou lá com toda a riqueza de Isaac. Mas como ele pode ter chegado com toda a riqueza de Isaac se ele apenas estava com seus camelos? Nossos sábios explicam que quando Eliezer foi buscar Rívica, Abraão Avinu lavrou um documento onde, naquele documento, ele transferia para Isaac toda a sua riqueza. Ok? Toda a sua riqueza já estava transferida para Isaac, mesmo durante a vida de Abraão Avinu. Então ele veio num papel. Quando ele chegou lá, ele falou: olha, eu trouxe aqui o papel que diz que meu senhor tem muita riqueza. Por que isso? Por que ele falou isso? De confiança. Porque ele precisava daquilo? Não.
Porque Abraão conhecia Betuel. Porque Betuel, filho de Harã, era conhecido por Abraão, e ele conhecia sua índole. Quando Abraão ele vem com seu pai da terra de Ur, é dito que Terah saiu de Ur para ir em direção a Canaã. Porém, parou em Harã. E lá em Harã morreu seu filho. Ok. E ele acabou ficando lá e morrendo lá em Harã. Por que ele ficou lá? Porque ele enriqueceu. E se ele saísse, o papel iria pro outro lado. Não. Eu estou falando antes. O pai de Abraão enriqueceu em Harã. E quando ele enriqueceu, ele falou: melhor ficar por aqui mesmo, tá melhor. Então eles sabiam que eles eram homens onde o dinheiro e a posse era importante para eles. Então por isso Abraão usou esse artifício. Porque o fato é que Abraão queria que saísse de lá. E ele sabia que se ele mostrasse, ele ostentasse riqueza para aquelas pessoas, eles permitiriam que aquilo acontecesse. Então aquilo era uma estratégia de Abraão. Mas Rivka não se casou com ele por causa do dinheiro. Mas seu pai e seu irmão e sua mãe só permitiram que ela se casasse por causa do dinheiro. Porém, ele sabia que quando ele chegasse lá, eles tentariam convencê-lo a ficar lá até que todo o seu dinheiro fosse gasto lá. E isso aconteceu uma geração depois, quando Jacob chegou lá. Agora ele não se encontrou com Betuel. Sim, mas ele sabia que era filho de Isaac. Nessa conversa de hoje, Labão está presente, irmão de Rebeca, que por sua vez é o mesmo que vai receber Jacob uma geração depois. Agora ele já é velho. Ah, você é filho de Isaac? Ah, você está pobre? Não importa, entra aqui. Mas ele sabia de quem ele era filho. E ele sabia não apenas que ele tinha riquezas materiais, mas eles sabiam também que ele tinha riquezas espirituais e que quem tivesse com ele ia enriquecer. E ele falou: não, fica aqui, trabalha 7 anos para mim. Depois fez ele trabalhar mais 7 anos, 14 anos com ele. Enganou ele 10 vezes, passou a perna nele. Essa era a índole da família de Rebeca. Por isso que Abraão sabia daquela índole. Na paraxá de hoje, Abraão se envolve em 2 questões financeiras. Uma, na hora de arrumar uma esposa para o filho. 2, na hora de encontrar um túmulo para sua esposa. De quem ele foi comprar o túmulo? Dos filhos de Het. Vamos ler lá. Início da paraxá. Hã? Que é Marpelá hoje. Marpelá. Não, filhos de Het habitavam a região de Marpelá. Não, digo, de túmulo Hebron. Hebron. Oi? O túmulo é o mesmo, né? O mesmo túmulo. Bom, vamos entender um pouquinho essa história e qual a relação que tem com esse casamento. A palavra Marpelá significa gruta dupla. Marpelá significa dobro. Ela era uma gruta com 2 entradas. Ok? 2 entradas. E com 2 câmaras subterrâneas. Não pense que era uma gruta em cima, era uma gruta embaixo. Marpelá é uma gruta subterrânea. Você entra por 2 aberturas. E lá dentro tinham 2 câmaras. Ideal para se enterrar casal. Só que elas estavam na propriedade que na época estava habitada pelos filhos de Het, os hititas. Os hititas eram um povo guerreiro e conquistador. Mas, originalmente, o campo de Marpelá havia sido vendido para Abraão por Mamre.
Mamre era um dos trigêmeos. Mamre, Eshcol e Aner. Aner, Eshcol e Mamre eram irmãos e eles eram reis. E eles se uniram a Abraão para lutar contra Kedorlaomer, rei, na batalha dos 4 reis contra 5, lá na Paraxá, que vai contar a história de Ló. Abraão, ele se envolve nessa guerra não por motivos beligerantes ou de conquista, ele se envolve por motivos humanitários. Ele fica sabendo da guerra dos cananeus. Os cananeus eram povos que lutavam entre si, embora tivessem todos filhos do mesmo pai. Eram filhos de Canaã. Canaã era filho de Ram, um dos filhos de Noah. Então veja, está tudo relacionado. Noah gerou Shem, Cam e Yafet. E Abraham era descendente de quem? De Shem. De Shem. Ram gerou quem? Rívica. Não. Estou falando lá de trás. Ram gerou Canaã. E Canaã gerou os povos cananeus. As 7 nações cananeias. Os hititas, todos os povos lá, não vou lembrar agora quem são, mas são as 7 nações cananeias que são descendentes de Canaã, um filho de Ram. Mas ele também gerou, Ram também gerou um outro filho chamado Mizraim. Mizraim é em hebraico o quê? Mizraim. Reza. Não, Mizraim. Casa. Egito. Egito. Ok? Ram gerou Mizraim, pai dos egípcios. Ok? Então ele gerou muitos povos proeminentes. Mas essas pessoas viraram. Sim, todo mundo passou a ser. Então veja, a Gênesis está preocupado não apenas em contar uma história, mas em mostrar a origem dos povos. Tá? Eshcol, Mamre e Aner, esses 3 personagens tinham uma peculiaridade. Eles eram monoteístas. Acreditava em um só Deus? Acreditavam em um só Deus. Ah, mas Abraão não era o primeiro monoteísta? Não! Abraão nunca foi o primeiro monoteísta. Ok? Nunca foi o primeiro monoteísta. Os egípcios iniciaram sua civilização como monoteístas. Ok? Oi? Adam Arishon. A civilização humana sempre soube que havia um só Deus. E mesmo depois de elas se tornarem idólatras, isso aconteceu depois, com a decadência de suas civilizações. Mas no início delas, sempre houve o monoteísmo. Aner, Eshcol e Mamre são citados na Bíblia através dos territórios que eles possuíam. Por exemplo, nossa matriarca Sara vai morrer em um lugar chamado Aloei Mamre, Carvalhos de Mamre, que era o lugar onde pertencia a essa pessoa chamada Mamre. Na Batalha dos Reis, parte de sua terra foi vendida para Abraham Avino. Esse campo já era de Abraão. Mas estava em domínio dos hititas. Abraão foi até os hititas e lá havia uma pessoa chamada Efrom. Efrom era um hitita que não era rei. Mas conta o Midrash que quando ele chegou lá, ele foi feito rei naquele dia para poder falar com Abraão. Porque Abraão era considerado rei. Na batalha
dos 4 reis contra 5, Abraão era um dos 4. Ele era o quarto rei que Lutou contra os 5. fez a paz. Ao lado dele estavam os outros 3, Mamre, Eshcol e Aner. E quando ele compra a terra de Aner, dentro da terra já estava o túmulo, já estava a caverna. Mas por que ele compra essa caverna para transformar essa caverna em um túmulo? Aí vem o Midrash contar uma história legal. Mas como que ele perdeu? Essa caverna... Como que ele perdeu? Com a morte de Mamre, os hititas tomaram aquela terra. E então ele foi reavê-la, embora já fosse dele. Quando ele chegou para falar com Efron, ele falou: não, Abraão, pode pegar. Já é sua. Nós não vamos tocar no que é seu. Já é sua. Não, mas eu quero comprar aquela caverna. Não, Abraão, já é sua. Você comprou a terra. A caverna está dentro da terra. Não, 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 não. Eu quero que fique firmado aqui entre nós de que eu comprei aquela caverna. Que eu conquistei ela de novo. Não. Porque vocês não têm prova que eu comprei esse campo. Mas eu quero aquela caverna. Aquela caverna não foi feita pelas pessoas, foi feita por Deus. Sim, mas ela tinha algo especial. E o que havia de especial naquela caverna? As 2 câmeras. Não. Ela já era um túmulo. Ela já era um túmulo de... Lá estavam enterrados Adam, Arishon e Rava. Mas ele já sabia disso? Ele já sabia disso. Aner, Eshcol e Mamre, como monoteístas, faziam parte de uma longa linhagem de monoteístas desde a época de Abraão. E ainda naquela época se conhecia o lugar aonde estavam enterrados. Abraão não queria enterrar sua morta e a si mesmo longe dos outros monoteístas de todas as gerações. Abraão estava comprando um pedaço de terra para se juntar às gerações monoteístas que o antecederam. Entre eles o próprio Adão. Adão e Eva estavam enterrados lá. Para vocês terem uma ideia, o Mamre, ele fazia parte de um povo que tinha um culto monoteísta a uma divindade chamada El. El era a divindade cananeia monoteísta. Não havia uma imagem de El. El era o Deus da altura. A palavra El significa em cima. O Deus alto. Mas ele não tinha o Shaddai. Não. El era o nome dele. El. O Shem também acreditava no único Deus. Malquitzedek se encontra com Abraão e ele chama esse Deus de Elion. Elion, de novo. Elion. Aquele que está lá em cima. E O Altíssimo. o Altíssimo. El Shaddai, o Deus dos espíritos, o Deus de todas as coisas, o espírito elevado. Foi achado essa caverna? Hã? Ainda foi achada essa caverna? Sim, está lá em Hebron, em Israel. Mas acharam um corpo de... Não, ninguém achou corpo, a caverna está fechada, ninguém pode profanar um túmulo. Mas vamos seguir a nossa história. Quando ele compra essa terra, então ele estava preocupado em reaver aquele lugar, para que aquele lugar não fosse profanado. E ele então fala, olha, pesou 400 ticos de prata, deu para Efron, e falou, essa terra agora você sabe que ela é minha, que fique registrado. Então, nas duas situações, ele sabia que ele estava lidando com as pessoas e qual era a personalidade dessas pessoas. Que eram pessoas que o dinheiro tinha peso para elas, ele lidou com elas dentro daquilo que elas já conheciam. A palavra Elohim, que é a palavra hebraica para Deus, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ele tem esse nome muito provavelmente porque a palavra Elohim, ela faz menção a todos os nomes que Hashem tinha e como ele era conhecido nos povos da antiguidade,
pós-diluviana. Ou seja, ele era chamado de Elion por alguns, chamado de El Shaddai por outros, chamado de El simplesmente por outros. Esse El era Elohim. Ou seja, a forma plural de El. Entenderam? Forma plural de El. Ou seja, ele é o Deus que tem um nome em cada lugar aqui. Só que havia uma diferença entre Abraão e esses adoradores de Deus. Esses adoradores de Deus reconheciam Deus. Sabiam que havia um Deus. Porém, esse Deus estava lá em cima. Eles não sabiam o nome. Não, eles chamavam ele de Ele. Esse Deus estava lá em cima. E nós estávamos aqui embaixo. E acabou. Esse Deus criou um universo, criou as leis do universo, criou a humanidade, mas a humanidade segue seu rumo. Abraão não. Abraão vai levar a sua sociedade, a sua civilização a um outro nível de reconhecimento de Deus. Deus não é apenas alguém que está lá em cima, o grande arquiteto do universo que criou o céu e a terra. Deus é alguém que se relaciona com o homem aqui embaixo. Ou seja, No nível de Adão e Rava. E era esse o propósito de Abraão. Abraão tornar-se-ia alguém que traria a Hashem a esse mundo. Tornaria o Deus do céu no Deus da terra. Ele queria unir o Keter e o Malhut, a coroa e o reino. E ele faria isso através de altares que elevaria a esse Deus onde quer que ele fosse. mas por que não foi feito isso? Foi? Não, mas por que não conseguiram? Não conseguiram o quê? Eles conseguiram fazer o altar Sim, Abraão, onde quer que ele fosse, Abraão ele levantava altares. para agradecer. Sim, mas Você a chegar lá. grandeza de Deus não foi aparecida nesse mundo, só no mundo espiritual. Sim, mas Deus é uma realidade hoje aqui. Uma realidade a ponto de nós acharmos que a Hashem vê tudo que a gente faz, ele se compromete, nós rezamos a ele, ele se relaciona conosco, e é esse o nível, é esse o papel de Abraão. Não é apenas. Abraão não foi chamado para ser o embaixador do monoteísmo. O monoteísmo já era conhecido. Ele foi chamado para ser o embaixador do relacionamento entre os homens e Deus. Por isso Deus tira dele uma nação. Tira dele uma nação. E essa nação tornar-se a nação sacerdotal das outras nações. Mas agora o homem, ele se põe de Deus. O homem, agora, na época antiga, ele se punha de Deus. Uhum. Pra nós acreditar no... E Yahushua era só um profeta. Ele não era um enviado. Ele só um profeta que era enviado por Deus, sim. Sim. Mas ele não era, tipo... Não veio do céu. fazer milagres. É. Só Deus Depois de que... Moshe. Só Deus que fazia as mãos deles fazerem milagres. Exatamente. Então, quer dizer, os homens não eram divindades, mas muitos homens da antiguidade já se declaravam divindades. Entre eles, Nimrod, construtor da Torre de Babel, contemporâneo a Abraão, contemporâneo a Aner, Eshkol e Mamre, contemporâneo a toda essa história que a gente está vivendo aqui. Então, veja, a batalha de Abraão Avino era uma batalha árdua. Ele estava preocupado em se reconectar com parte de uma sociedade que existiu antes do dilúvio e trazer de volta aquele culto ao Deus absoluto que está registrado lá no filho de Adão, que era Sete, que teve um filho chamado Enos, e daquele dia em diante se começou a invocar o nome do Eterno. Ele sabia que havia homens que reconheciam esse Deus. Ele foi atrás. Ele buscou ser enterrado junto deles. Ele buscou formar uma nação conectada com eles. E por fim ele encontrou-se com Melquisedeque, que era Shem, filho de Noé, que era a pessoa mais antiga da terra até então.
E ele falou, e ele foi abençoado por Melquisedeque, e ele tornou-se sucessor de Melquisedeque nessa missão. Foi dito que quando Noé começou a fazer santo, acho que 100 e poucos anos, a terra se desformou e os homens foram sendo transportados para o mundo espiritual, enquanto Noé ele ainda navegava por terra antes de Deus recomeçar tudo. Ou Sim. seja, ele era o segundo homem na terra. Então, Abraão Avinu precisa se reconectar com Noé, precisa se reconectar com essa mensagem toda, e ele estava formando uma nação. E para isso, ele precisava de uma fé, precisava de altar, precisava entender a ideia do sacerdócio. Ele se encontra com um sacerdote, mas ele também precisava formar uma família, e ele precisava trabalhar um código moral. Por isso ele falou, apesar de elas serem meu parente, eles serão criados aqui, juntamente comigo, porque eles têm que aprender, e eu preciso educar os meus netos, porque havia sido previsto para Abraão que ele ensinaria aos seus filhos e aos filhos de seus filhos a fazer caridade e justiça. Então, Abraão precisava de uma família. Então, todas as vezes em que nós vamos pensar no futuro, vamos pensar de como vamos morrer, de como vamos casar, de que lugar para onde iremos, onde vamos morar, devemos levar em conta isso. De que nós estamos formando todos os dias algo que pode vir a ser um povo. E que a família vai crescer, e essa família terá uma cultura interna que está sendo cultivada a partir de agora. E a cultura interna dessa família gerará as próximas gerações. Nós temos, todos nós, 4 avós, 8 bisavós, 16 tetravós, 32 pentavós, 64 ex-avós, e eu só fui 6 gerações para trás. Ou seja, É muita gente. é muita gente. De qualquer forma, eu tenho... Nós temos muito de todas essas pessoas. Eu mal conheço os meus bisavós. Então, eu não sei como eles eram. Eu não sei o que eles faziam. Mas eu sei que eu sou o resultado de tudo que eles foram, de alguma maneira. E os meus filhos também serão assim, os filhos dos meus filhos também serão assim, os filhos dos filhos dos meus filhos também serão assim. Então eu estou o tempo todo sendo o resultado de uma cultura ancestral e a semente de uma cultura que nasce a partir de mim. E Abraão entendia isso. Eu sou o meio de 2 gerações. Exatamente. Eu sou esse meio. E esse meio, e o que vai acontecer daqui para frente, depende de mim. E o que acontece comigo, dependeu deles. Ok? Vamos ficando por aqui. Na Paraxá da semana que vem, Paraxá do Toledot, vamos continuar falando sobre a ideia das gerações. Que essa Paraxá possa ter nos ajudado a compreender que a vida não é apenas a vida, não é apenas fazer o que a gente quer, mas é sempre adicionar o fator espiritual na hora de fazermos as nossas escolhas, assim como Abraão fazia. Que o Eterno abençoe a todos que estiveram com a gente até aqui. E por enquanto, Shalom Lekulam, Ve Shalom Tzadikim.